E a gente está aqui de novo com uma questãozinha do Enem, né? Sejam bem-vindos, gente, a nossa questões de vestibulares. Eu trouxe de novo, novamente, mais uma vez, o Enem para vocês, porque o Enem aí é o pai de todos os vestibulares aí, né? É o Exame Nacional do Ensino Médio. E eu trouxe de novo uma questão de física do assunto aí de velocidade. Olha só, um assunto básico, né? Tem as primeiras equações ali quando a gente aprende. Ele é um assunto do nosso primeiro ano do ensino médio. As primeiras equações são chatinhas, né, para você entender o que é, mas depois você percebe que tudo é uma multiplicação, uma divisão, um ajuste na minha equação aqui e ali, você começa a se dar bem na parte da física então, tá bom? Esse assunto aqui ele é o assunto de velocidade, mas a gente vai precisar calcular uma outra coisa. Vamos dar uma lida aí, ó, e perceba que essa questão do Enem, quando ela é assim, ó, ela não precisou de gráfico, ela não precisou de desenho, nem isso. Fica esperto, porque vai ter alguma coisa que você vai ter que mudar. Talvez mudar aí uma medida, talvez aí mudar alguma coisa. Beleza? Vamos dar uma olhadinha então, ó. Se liga. Antes das lombadas eletrônicas, né, do tal do radar, eram pintadas faixas nas ruas para controle de velocidade de automóveis. A velocidade era estimada com o uso de um binóculo e um cronômetro. Então o cara ficava lá, isso é legal, imagina isso, né? Um cara ficava lá olhando com o binóculo, e aí ele observando com o binóculo, ele saberia dizer: ah, a pessoa andou rápido, a pessoa andou devagar. E é exatamente isso. Ô, gente, inclusive quem era policial antes tinha que fazer todo esse processo aí, hein? E você? Você quer ser policial? E se você quer ser policial, não esquece que tem aqui questões de concurso público também para parte do pessoal aí dos militares, tá? Também possui isso daí. Tá, então também tem aqui uma playlist sobre isso. Gente, aqui é o seguinte, então, ó, olha só. O policial utilizava a relação entre distância percorrida e o tempo gasto, né? Então é o delta S dividido pelo delta T. Ele marcava uma linha no chão e marcava outra linha aqui e via, né, com um cronômetro, quanto tempo levou para essa pessoa ir de um lugar até o outro. Cronometrava-se o tempo de um veículo levar para percorrer uma distância entre duas faixas, cuja distância era conhecida, né? Então ele conhecia o delta S. A lombada eletrônica, cadê aqui? É um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros de operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar por uma lombada eletrônica, cujo limite é 40 quilômetros por hora sem receber a multa, é de quanto? Vamos lá, Enem sacana, sempre sacaneando a gente. Primeiro, o que que ele fez aqui? Primeiro, ele criou um texto aqui para te contextualizar, né? Por quê? Porque a gente tem que buscar esse conhecimento na nossa cabeça, né? Mas o que o Enem acaba fazendo, ele te dando muitas informações. Então você pode pegar essas informações e jogar fora, porque ele quer saber apenas a distância, o tempo mínimo em segundos para passar pela lombada eletrônica. Então não é o que o policial está fazendo lá. É o quê? É aquela lombadinha eletrônica que tem ali dois riscos no chão, a uma distância de 2 metros, né? E aí, então, se a pessoa passar a uma velocidade de 40 por hora, tá de boa, mas se ela passar mais do que isso, não tá de boa. Por quê? Porque eu vou medir o tempo. Como que se calcula o tempo nessa questão aqui? O tempo a gente já fez em várias outras aí, né? O tempo ele vai ser o deslocamento dividido pela velocidade, né? Foi um ajuste que a gente fez nessa equação aqui, ó. A gente passou o tempo multiplicando e a velocidade veio dividindo. Então, isso daqui calcula o tempo. A distância tá de boa, né? Então, o tempo ali vai ser 2 metros dividido pela velocidade. Agora, a velocidade é um problema. A velocidade eu tenho que necessariamente transformar ela em metros por segundo. Então, eu tenho que fazer uma conversão de medidas para metros por segundo. Qual que é o truque aqui? Se eu tenho um número em quilo, quilo é grande, né? Eu quero deixar ele menor, porque o metros é menor do que o quilômetro. Então, eu vou dividir isso por 3,6. Se você realizar correta essa divisão aí, gente, você vai ter um valor que vai ser o valor de 11,1 metros por segundo, né? Lembrando que essa divisão aqui, ó, ela é importantíssima para o seu vestibular. Então, saiba fazer essa divisão, né? Saiba ajustar a vírgula aqui para fazer essa divisão e depois resolver o valor, chegar no valor correto, que é esse valor aqui. Tá bom? Vamos chegar aqui então, colocando aqui a nossa velocidade agora convertida. E vai dar então 2 dividido por esse valor.
Percebam então que vai ser um tempo bem curto, né? Então você vai pegar o número 2 e dividir por 10, dividir por 11, então ele diminui menos ainda o 2. O que vai dar aqui então? 0,18 segundos, né? Isso aqui é uma outra divisão que você tem que saber fazer, tá, gente? Porque essa divisão aqui, ó, ela deu 0, alguma coisa na solução, né? Ela seria 2 dividido por 11,1, tem que movimentar vírgula, tem que colocar vírgula, tem que colocar um zero, tá? Então é importantíssimo você saber fazer esse processo. Tá chegando na resposta aqui, então, 0,18, a nossa letrinha C, tá bom? Percebam que a equação não foi complicada, as frações aqui, as divisões são complicadas, eu já falei isso sobre física no Enem, né? As frações e as divisões em física são complicadas, porque ele quer saber que se além da física você sabe resolver operações como divisão, conversão, né, uma relação de regra de três, tá? E tudo isso é importantíssimo por causa da matemática. Beleza, gente? Se você tiver alguma dúvida, não esqueça de deixar sua dúvida aqui embaixo. Espero que vocês tenham curtido o jeito que eu passei essa aula para vocês. E percebam que o Enem tem sempre disso, né? Tem uma questão que ela pode ser muito difícil ou uma questão que pode ser muito tranquilo, muito fácil. Então não tenha medo, basta você lembrar aí dos conhecimentos que você teve em sala de aula que você vai estar bem. Caso você não lembre, vem aqui que eu te ensino. Eu tenho tudo isso aqui no meu canal, mas aqui nas questões de vestibulares você ganha o jeito de ser cobrado nas questões, né? E aí fica ainda melhor. Galerinha, por enquanto é isso. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado por estar aqui nessa aula. E bora para mais, porque eu gravo essas aulas na madrugada e vocês sabem que é muito tempo com o professor, né? Porque eu trabalho amanhã e tudo mais. Mas bora então, bora lá que tem mais aulinha aqui para frente.